para a gente começar esse dia fantástico, quero trazer uma pessoa que vai falar para vocês sobre a transformação digital como meio de transformação nos negócios. Quero chamar aqui o Partner Head de Digital Transformation da Quick Corporate Ventures, César Taurion. Uma salva de palmas para o César. Bom dia, pessoal. Beleza? Bom, obrigado ao pessoal da comunidade por estar aqui. Eu queria começar, antes de mais nada, me apresentando, né? Vocês primeiro estão vendo que eu já tenho uma longa carreira em computação, não dá para esconder, e eu tenho orgulho disso. E hoje o que eu estou fazendo é uma coisa interessante. Eu vivenciei bastante tempo no mundo corporativo, trabalhei em empresas como Chase Manhattan, Shell, trabalhei na consultoria na PwC e durante uns 10, 12 anos eu fui diretor de novas tecnologias de uma empresa de tecnologia, a IBM. Na IBM, liderei algumas iniciativas que têm muito a ver com o que vocês estão fazendo aqui. Primeiro, a estratégia de Open Source no Brasil. Nós trouxemos a estratégia global para o Brasil e, inclusive, eu tive orgulho de fazer o primeiro livro sobre software livre, isso aí em 2004, né? Já tem bastante tempo. Teve 5 edições, ficou bastante interessante. Depois, os primeiros passos na direção de Cloud Computing. 2009 foi outro livro que eu escrevi também, foi o primeiro no Brasil, fiquei muito orgulhoso disso, e gerou o que é hoje Bluemix. Mas, em 2013, eu saí desse mundo corporativo e entrei no mundo de startups. E hoje estou como um dos sócios da Quick Ventures, nós somos uma venture builder, temos cerca de 70 startups investidas e co-investidas, com um pool de investidores anjos. Pessoalmente, eu estou com 5 startups de inteligência artificial, que nós estamos avançando bastante, inclusive algumas delas caminhando para a internacionalização e participando do conselho de inovação de algumas empresas. Então, eu estou trazendo um pouco dessa essa experiência que eu disse para vocês, para compartilhar aqui esse cenário que nós estamos vendo de transformação, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui na comunidade e o que vocês vão fazer nos próximos anos. Indiscutivelmente, nós estamos vivendo um mundo digital. Os números mostram isso claramente. Dos 7,5 bilhões de habitantes que nós temos no planeta, 4 bilhões já estão conectados à internet. Nos próximos 10 anos, provavelmente teremos mais uns 3 bilhões, com satélites de baixa órbita, com o projeto Loon do Google, os balões. Então, nós vamos ter mais 3 bilhões de pessoas conectadas nessa pele eletrônica que cobre o planeta, que é a internet. E o que nós fazemos nesse mundo eletrônico? Nós interagimos o tempo todo. Buscamos o Uber, buscamos o Airbnb, fazemos transações eletrônicas, e vocês têm números absolutamente fantásticos que mostram o que acontece na internet em apenas um único minuto. Por exemplo, são quase 4 milhões de buscas no Google. E nós estamos falando aí de não sei quantas horas de vídeo no YouTube e assim por diante. Tudo isso acontece no mesmo minuto. No minuto seguinte, esse número aumenta. Então, indiscutivelmente, já estamos no mundo digital. Eu diria que uma grande data, um grande marco de tudo isso foi o ano 2007, que mudou a nossa vida. O computador veio para o nosso bolso. Surgiu o iPhone, a partir daí os smartphones. Isso permitiu que nós tivéssemos negócios absolutamente inovadores. E repare como as coisas acontecem tão rápido. Isso surgiu em 2007. Pouco mais de 10 anos atrás, e hoje faz parte do nosso corpo humano, né? Ninguém vive sem um smartphone. Alguém não tem smartphone? E há 10, 11 anos atrás, não tínhamos smartphones. Portanto, as coisas estão acontecendo de forma tão rápida que a gente pode mostrar por um simples gráfico. Reparem uma única variável. Vamos falar da Apple Store, a biblioteca de aplicativos da Apple. Surgiu em 2008, 10 anos atrás. Hoje, a receita da Apple Store é superior a essa linha vermelha, que é a receita global da indústria cinematográfica americana de Hollywood. Então, a Apple Store, uma indústria, negócio, que não existia há 10 anos atrás, hoje gera mais dinheiro que toda a indústria de Hollywood. É algo extremamente significativo. Podemos ir um pouquinho mais à frente
a gente observa uma outra variável muito curiosa. Uma tecnologia mais recente, o Apple Watch. Nesse ano, a Apple Watch vendeu-se mais Apple Watch do que toda a indústria relojoeira suíça, que é o país que mais fabrica relógios. É uma coisa que tem 5 ou 6 anos. Então, o mundo está mudando de forma muito rápida e nós temos que estar muito antenados com todas essas mudanças. Por exemplo, à medida que a tecnologia digital evolui, e evolui exponencialmente, e principalmente impulsionada por software, que é talvez a coisa mais fluida que o ser humano já inventou, nós conseguimos mudar negócios absolutamente inimagináveis algum tempo atrás. A própria indústria aeroespacial. Reparem que tecnologia digital já permite que o foguete lance um satélite e retorne ao mesmo ponto de partida. Isso é um ganho significativo, um salto quântico, pelo menos 10 vezes mais barato do que era algum tempo atrás. E isso vai continuar acontecendo. Não sei se vocês leram, provavelmente sim, mas alguns poucos meses atrás, a SpaceX, que pertence ao Elon Musk, da Tesla, colocou, por brincadeira, um carro Tesla no espaço. Né? Jogou no espaço e o foguete voltou para o mesmo ponto. Muito legal, isso é curioso, as pessoas ficaram, pô, que legal, né? Colocar o carro dele. Mas o que isso está por trás? E é isso que é muito interessante, como as tecnologias provocam mudanças. Logo após a conclusão dessa experiência, ou seja, o foguete lança um satélite e retorna, eu posso reutilizá-lo, coisa que antes era impossível, barateia imensamente o custo de lançamento do satélite, permite criar novos negócios, como o que a SpaceX recentemente anunciou, colocar mais de 4.000 satélites em baixa órbita, e isso vai criar uma rede de telecomunicações baratíssima de 1 gigabit. Outras redes similares, como a OneWeb, também estão sendo lançadas, e mais os projetos do Google, vão possibilitar que toda a humanidade esteja conectada e vai impactar um setor que vocês conhecem e que hoje é extremamente sólido, que é a indústria de telecomunicações. O papel das empresas de telecomunicações vai mudar radicalmente. Talvez nem todas sobrevivam. Uma Oi e uma TIM, empresas e nomes conhecidos. A indústria de telecomunicações vai ser afetada porque alguém que veio de uma indústria aeroespacial, que na verdade veio da indústria de veículos elétricos, o Tesla, entrou nesse negócio. E observe uma coisa interessante, as inovações que nós estamos acostumados a utilizar não vieram de dentro das indústrias pelas quais elas estão provocando disrupção. Exemplo, o Airbnb não surgiu da rede hoteleira, nem o Uber veio de alguma convenção de taxistas, veio completamente fora. O Skype não surgiu da indústria de telecomunicações e o SpaceX não tem nada a ver com telecomunicações e pode dar uma rasteira radical na indústria de telecomunicações. Mas nós vamos mais à frente, a gente vê que as coisas avançam tão rápido que quando a gente vê coisas como essas, isso não é futurologia, isso já está acontecendo. Ano que vem você já consegue, embora um custo rápido, caro, né, $100.000, mas dá um passeio no espaço. Talvez daqui a 15 anos seja tão barato quanto fazer um voo Rio-Paris. Nós podemos ver também veículos elétricos e autônomos, e aéreos, como projetos do Uber, e que são bastante sólidos. Por exemplo, a Embraer, que é uma empresa brasileira, está trabalhando nesse projeto. Podemos ir um pouco mais à frente e falar de drones. Não sei se vocês viram essa capa da Time, agora em junho. Ela é muito interessante, que foi feita através de 1.000 drones em formação. Os 1.000 drones montaram essa imagem, foi tirada fotografia e se transformou numa capa. Mostra claramente como as coisas avançam de uma forma muito rápida. E podemos ir muito mais longe, falar em análise genética de DNA, que hoje custa um pouco mais de $150, impressoras 3D imprimindo órgãos humanos. Já imprime-se clavículas, imprime-se vértebras, imprime-se pedaços de pele, ou seja, todo o modelo de negócio que nós chamamos hoje de indústria de transplantes vai modificar radicalmente nos próximos anos. Então, essas coisas estão acontecendo, essas coisas vão continuar acontecendo, e talvez não tenha nem mais sentido falarmos em ficção científica. Talvez a palavra correta seja antecipação científica.
Não é mais uma questão se alguma coisa vai ser inventada, mas quando vai ser inventada. No fundo, se nós pegarmos essa figura, nós vamos ver que praticamente tudo isso existe. Nós estamos falando de veículos autônomos, nós estamos falando de trens de alta velocidade, o Hyperloop, por exemplo, uma das tecnologias de transporte que estão já em desenvolvimento. Nós estamos falando de prédios inteligentes, nós estamos falando de drones. Tudo isso já existe. Não juntos, como nós estamos vendo aqui, mas já existe. E a mudança é muito rápida. Agora, por que a gente muitas vezes não percebe isso? Não percebe as coisas que estão chegando e a gente estaria distraído, talvez mergulhado na tecnologia, muito lá no fundo, a gente não consegue olhar a superfície, a gente fica focado no dia a dia. A característica nossa é limitante em relação a olhar o futuro. Nós temos uma característica de pensar de forma linear. Nós intuímos o futuro baseado na nossa experiência recente. Imaginamos o futuro ampliado como uma visão linear do que nós aprendemos. E essa dificuldade de lidarmos com o mundo de exponencialidade. As mudanças são muito rápidas e nós não conseguimos perceber isso. A linearidade ela pode ser refletida fazendo uma analogia simples. Vamos dar 30 passos. Se cada passo for 1 metro, 1, 2, 3... Com 30 passos eu andei 30 metros. Eu vou pensar num futuro e, baseado na linearidade, nossa maneira de pensar, o meu futuro talvez seja ampliado, 60 passos, 60 metros. Mas o mundo muda exponencialmente. A tecnologia digital impõe um ritmo exponencial de mudanças. E o que é a exponencialidade? O primeiro passo eu tenho 1 metro. O segundo já são 2. Depois é 4. Depois é 8, 16, 32. O 30º passo não são 30 metros. O 30º passo são 26 voltas à Terra. Essa é a diferença entre o pensar linear e o pensar exponencial. E o mundo está mudando de forma exponencial. Então, o modelo de negócio que nós conhecemos, os modelos de profissões que nós conhecemos, os modelos organizacionais que nós conhecemos, estão sendo corroídos e muito rapidamente. Até já chamamos da velha economia. Aquela estrutura organizacional, os modelos de planejamento que nós estamos acostumados a fazer, os gurus de administração, Michael Porter, e nós estamos vendo outros modelos acontecerem, surgirem e se consolidarem. Nós estamos num momento de transição, e esse é complicado, porque a transição significa que o que eu tenho hoje não vai ser mais verdade no futuro próximo. Mas o que vai ser esse futuro próximo? Eu não tenho muita certeza. Eu tenho algumas ideias, algumas estimativas, algumas experiências a fazer. Então, é um desconhecido, esse desconhecido sempre nos assusta. Mas, com certeza, nós estamos caminhando num momento de mudanças muito intensas. E é muito legal a gente estar participando desse processo. Podemos falar de algumas coisas que temos certeza. Talvez a primeira é que tudo que vai ser automatizado e puder ser automatizado, vai ser automatizado. Isso é uma certeza, indiscutível. Quando nós tivermos toda a população do planeta conectada, vocês viram os números, nós vamos estar praticamente fazendo todas as coisas de forma automática. Essa é uma realidade que nós temos que reconhecer. A segunda é que as tecnologias que estão por trás disso já existem. Cloud Computing, com certeza, é a tecnologia básica para fazer tudo isso acontecer. O potencial que eu tenho nesse computador de bolso, que é o meu smartphone, ele não está nele, ele está no ambiente de nuvem na retaguarda. Quando eu faço uma busca no Google, vocês viram os milhões de buscas por minuto, não é? Quase 4 milhões de buscas, é o ambiente de nuvem na retaguarda que permite isso. Então, a computação em nuvem permite, sim, essas mudanças acontecerem. É uma das grandes, eu diria, os grandes conceitos que foram criados nos últimos anos e que permite que toda essa nova tecnologia que nós estamos vendo, esses avanços tecnológicos existam. Uber, Airbnb, o Netflix, tudo isso acontece, você tem esse ambiente computacional na retaguarda, que é esse ambiente de computação em nuvem. E se nós olharmos um pouco mais à frente, nós vamos ver que temos algumas tecnologias absolutamente essenciais que vão se tornar mainstream nos próximos anos. Eu posso falar na realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual,
eu posso falar na computação quântica, e tudo isso, de alguma forma, vai estar conectado ao ambiente nuvem, e, principalmente, falarmos da inteligência artificial. Tenho vivenciado bastante esse mundo de inteligência artificial, e eu posso dizer, já tenho uns 10 anos estudando profundamente, e hoje participo do conselho na mentoria de 5 startups focadas em inteligência artificial, e também estou como presidente do I2A2, que é o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada, onde estamos formando talentos nessa área. E para nós está muito claro isso. Eu tenho essa plena consciência que isso é o que vai acontecer. A inteligência artificial vai mudar a nossa sociedade como a eletricidade mudou a sociedade que nós vivemos hoje. Nós temos tudo isso porque temos eletricidade. Vocês estão vendo essa figura, vocês estão aqui nesse espaço, porque tem eletricidade. Se nós olharmos há 100 e poucos anos atrás, quando não havia eletricidade, era lampião, as cidades eram completamente diferentes, a sociedade era diferente. Hoje não, hoje é isso que nós vivemos. E esses 150 anos, provavelmente, eles vão ser tão transformados nos próximos 20, 30. No mundo exponencial, quando a gente projeta um futuro de 20, 30 anos à frente, não é similar ao que foi há 60 anos atrás. Então, nós estamos, digamos, 2018, vamos botar 30 anos em 2038. 2038 talvez seja igual a 60 anos atrás. Não! No mundo exponencial, 2038 vai equivaler a 200 anos. É como se a gente voltasse a 1808, Dom João VI chegando ao Brasil. Imagine o mundo de 1808 com hoje. Não tem nada a ver, é uma outra sociedade, uma outra civilização. E é o que vai acontecer nos próximos 30 anos. E nós estamos fazendo parte disso. E essas mudanças estão, sim, afetando todos os negócios. Alguns anos atrás, eu participei de um curso na IMD, que é uma escola de negócios em Lausanne, na Suíça, onde tivemos contato com essa ideia muito interessante, que eles chamam do vórtice digital, onde representa-se nessa figura setores de indústria, e quanto mais próximos estão do seu vórtice, do centro, mais intensa é o processo de mudança, de transformação, de disrupção naquele setor de indústria. Em 2015 e 2017, vocês veem que alguns outros setores que nem estavam em 2015 surgiram, como da indústria de construção civil, que também está passando por uma mudança significativa. Mas é interessante, quando a gente observa esse vórtice, que existem 3 fenômenos que nós temos que prestar atenção. O primeiro fenômeno é que, à medida que um objeto ou um setor de indústria se aproxima do vórtice, ali do ponto central, a velocidade de atração, ou seja, a velocidade com que o processo de disrupção acontece, acelera exponencialmente. Ele vai devagar e, de repente, acelera. Esse é o primeiro ponto. Então, as coisas não são lineares, são exponenciais. A gente vê, comparando as duas figuras, em 2 anos, como já houve uma concentração muito rápida de alguns setores ali no vórtice. O segundo fenômeno que nós temos que considerar é que os objetos ou setores de indústria, eles podem colidir quando estão nesse roda-moinho, se transformando em outros e se consolidando. Vamos pegar um exemplo, veículo autônomo. Se nós pegarmos o veículo autônomo, veículo elétrico, que é uma tendência inevitável da sociedade, mas a indústria automotiva dizem que mais 20 anos vão parar de produzir veículos. Em 15, 20 anos, vão parar de produzir veículos de combustão interna, será tudo veículo elétrico. Se nós pegarmos esse conceito, nós vamos ver o impacto que isso tem em todas as indústrias. Ora, qual vai ser a diferença entre uma GM, entre um Uber e uma Localiza? Nenhuma. A GM vai alugar um carro para vocês não vão precisar comprar o carro vai levar você de um lugar para o outro, vão pegar outro e assim por diante. Então, são setores que vão deixar de existir, vão se tornar um só. Talvez eu não precise de seguros, não precise de estacionamento, não tem mais multa de violação de trânsito. Então, a indústria como um todo, todas as indústrias são afetadas. E o terceiro fenômeno é que é caótico, ou seja, um objeto pode estar em um determinado ponto na extremidade do vórtice e, de repente, ir lá para a ponta. Por exemplo, a indústria de petróleo. Nós estamos vendo com o surgimento de tecnologias alternativas, países como, por exemplo, os Emirados Árabes, que sabe que tem muito petróleo, mas já criando o Ministério da Inteligência Artificial, porque sabem que o petróleo não vai acabar por falta de petróleo, mas por falta de demanda. Então, as mudanças são muito rápidas. Então, tudo isso nos leva
há uma consideração. Nós temos que estar muito antenados com o que está acontecendo hoje e ter um olho no amanhã, porque esse amanhã vem muito rápido. Eu queria deixar para vocês essa mensagem, que a transformação digital ela é uma transformação contínua. E o digital é apenas o meio, é uma transformação dos negócios. Os modelos de negócios, as profissões, as carreiras que nós estamos acostumados, os modelos organizacionais, não vão sobreviver nos próximos anos, vão ser substituídos. Não temos ideia muito clara e precisa do como serão, mas serão diferentes. E a grande vantagem é que nós fazemos parte desse processo. Nós estamos engajados nisso. Vocês nessa comunidade estão trabalhando com cloud computing, que tem tudo a ver com essas mudanças. Meus contatos estão aqui no LinkedIn, e eu vou estar com vocês durante o dia, vou participar de um painel à tarde, quer dizer, a gente pode trocar informações a hora que vocês quiserem. Eu aqui quero agradecer pela atenção, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a ouvir essa conversa. Obrigado a todos, tenham um bom evento.